Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao EJOdcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para quem quer ir além do consultório: o empreendedorismo e a gestão financeira na odontologia. Nosso convidado de hoje é o Caio Soares, atualmente doutorando aqui na UFVJM. Caio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco mais sobre a sua trajetória na odontologia. Caio, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e prontidão e seja bem-vindo e a palavra tá contigo. Obrigado, gente. Eu agradeço mais uma vez o convite da EJOD, de vocês. Precisando, a gente tá sempre por aí. Bom, a minha trajetória com a odontologia começou em Montes Claros. Eu sou de Janaúba, mas logo eu me mudei para Montes Claros. Foi quando eu comecei a faculdade lá na Unimontes. E ainda na Unimontes eu aproveitei de todas as oportunidades que a gente teve durante a graduação. Eu acho que isso é muito importante para a gente desenvolver outras habilidades. Logo em seguida eu comecei a trabalhar ainda em Montes Claros, e depois eu comecei a especialização, me mudei, saí de Montes Claros e decidi vir para Diamantina exatamente para fazer o mestrado. Aqui fiquei, estou até hoje, logo em seguida ingressei no doutorado, comecei a dar aula também, fui professor substituto, às vezes ocupa vagas de professor voluntário, e é mais ou menos isso a minha carreira na parte da odontologia. Também sou profissional clínico, já desde que me formei, eu atendo bastante aqui em Diamantina e em outras cidades da região. E além dessa experiência que eu tive aqui no Brasil, eu também já fui para fora do Brasil. Na época da graduação eu fui para a Austrália, fiz parte da minha graduação por lá. E ano passado eu passei um ano lá nos Estados Unidos fazendo parte do meu doutorado. Então parte da minha tese agora que eu defendo, ela foi desenvolvida lá nos Estados Unidos. Perfeito, Então funciona assim. que bom. É interessante que você tem experiência na odontologia clínica e também no mundo empresarial, né? Uhum. Qual a importância de ter essa visão de negócio para um cirurgião dentista ter essa visão de negócio no cenário econômico e também do mercado de trabalho que a gente vive hoje? Excelente isso aí que você falou. Eu até, tenho muitos amigos também que entraram, se tornaram grandes empresários, tem rede de clínicas lá em Montes Claros, rede de clínicas que estão aí espalhados no Brasil inteiro. Eu costumo dizer que a importância de desenvolver outras habilidades fora daquela que a gente, utiliza dentro do consultório é muito importante, porque, o consultório que vocês terão ou que qualquer um dos alunos da graduação terá fora da faculdade vai ser uma empresa. Então, desenvolver essas habilidades vai ser muito importante. Infelizmente, hoje a universidade ela não vai dar, para vocês esse know-how. Então, o que que vai acontecer? Quanto mais você conseguir desenvolver habilidades de comunicação, de gestão financeira, tudo isso vai ser extremamente importante para que vocês consigam ter sucesso quando vocês deixarem a faculdade. No início é um pouco assustador, não vai ser fácil, não é fácil realmente, mas o máximo que vocês puderem colher de, experiências na gestão, de experiências, com essa questão, econômica de uma empresa, o funcionamento do dia a dia, vai ser extremamente importante para o sucesso quando vocês chegarem lá. Sensacional. Ô Caio, como é que você enxerga o papel do marketing nesse contexto do cirurgião dentista, posicionamento em rede social e etc? Uhum. Olha, eu vou falar agora dos 2 lados, né. Eu tenho uma empresa no setor educação, também sou da área da saúde, e quando eu falo dos 2 cenários, eu costumo dizer que o posicionamento, que um profissional ele passa é a imagem que vai ficar. Então, aquela imagem que você quer deixar para os seus pacientes, para os seus clientes, ela é extremamente importante, porque ela vai te projetar em um cenário específico. Seja lá a cidade que você estiver, a empresa que você tiver inserida, então isso é muito importante. E o marketing, ele está extremamente interligado a isso aí. Não tem como hoje a gente deixar de praticar, eh, essa projeção no Instagram, projeção em redes sociais, gravação de conteúdo, seja um conteúdo educativo, seja do seu dia a dia, porque o marketing hoje ele leva sua imagem além. Então, vai ter momentos que você não vai conseguir atingir outros nichos, outro público-alvo, mas vai ser por meio do marketing e da sua projeção pessoal que você vai conseguir, O posicionamento, esse posicionamento. né? Isso. Uhum. E
Para a área da saúde, então, é extremamente importante, porque você vai conseguir chegar em novos pacientes, você vai conseguir, criar uma certa, rede de contatos. Então, eu acredito que hoje um profissional da área da saúde, ele não consegue ficar fora desse meio. Se ele fica fora desse meio, ele acaba deixando de ser inserido no mercado, e isso acaba tornando, a sua projeção financeira e clínica também um pouco reduzida em relação àqueles que já estão. Com a captação de pacientes, né. Com certeza. Isso assim, eu já tive durante minha vida profissional, por exemplo, diversos tipos de pacientes que vieram até mim, das clínicas que eu trabalho, e esses pacientes, eles vieram, uma grande parcela vieram de redes sociais, porque a clínica projetava a imagem da gente, ou a clínica trabalhava muito bem o marketing. E também temos aqueles pacientes que acabam, vindo da indicação. Isso aí ainda existe, ela ainda existe, mas a gente não pode só contar com isso. Eu acho que hoje a gente consegue trabalhar, porque as redes sociais, elas trouxeram para a gente esses benefícios, e eu acho que isso é muito positivo. A gente consegue fazer uso dessas questões, E a gente consegue essas muito ferramentas. mais Exatamente, com as certeza. pessoas do que, por exemplo, a revista, né, ou o marketing boca a boca que a gente Com certeza. que usa é muito benéfico para nós. Exato. Eu costumo dizer que um profissional hoje, eu sou muito assim, eu não sei dizer se isso é uma questão negativa, mas quando eu procuro um profissional, eu gosto muito de ver a forma que aquela pessoa vai conversar comigo, a forma como ela se apresenta, porque isso diz muito do profissionalismo dela. Então, Postura. a postura daquela pessoa. Então, eu acabo associando muito isso. Quando eu vou contratar também alguns colaboradores, eu sempre faço algumas perguntas específicas, porque eu quero ver isso, eu quero ver bem o posicionamento daquela pessoa, se ela vai somar a equipe, se ela tem algo a acrescentar, se nós vamos ter ali, o que a empresa precisa, porque qualquer pessoa hoje pode ser boa, sabe, Larissa? Eu costumo dizer que você hoje pode ser um excelente profissional. Você domina a técnica, você vai ser uma dentista excelente, você também, Cássio, se desenvolve bem a odontologia, mas lá fora, quando uma clínica for te contratar ou quando você começar o seu próprio negócio, primeira coisa que vai ser o diferencial, vai ser se você vai conseguir se adaptar ao que o mercado precisa e, claro, se você for contratado por uma clínica, se você vai se adaptar às normas É. daquela clínica. Porque a clínica, ela quer uma projeção de um bom profissional. Você vai ser um profissional que vai chegar lá bem arrumado, você vai conseguir converter pacientes, eu estou usando agora termos empresariais, né, porque o paciente, ele é um cliente, ele entra na clínica, eu preciso converter, eu preciso trabalhar com taxa de conversão, eu preciso trabalhar com ticket médio, eu preciso entender do funcionamento daquilo ali tudo. Então, se você me mostra isso, se você me mostra que você é uma boa peça para a empresa, com certeza você vai conseguir ter sucesso, vai conseguir se destacar naquela empresa. Agora, se você não se preocupa com isso, se a sua postura profissional, se a sua imagem pessoal ela não é importante para você, dificilmente uma empresa ou a sua projeção, ela vai acontecer conforme você espera. Então, eu julgo isso extremamente importante. Eu acho o marketing muito importante para a gente levar aí a vida profissional. Perfeito, perfeito, Caio. E agora, Caio, me conta aqui, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, no início, da gestão da sua empresa? Ou qual pode ser quais podem ser os piores erros que alguém pode cometer, né, quando vai abrir um consultório ou, né, iniciar a gestão ali dessa empresa? A odontologia fora dela, você tem negócio sim. Bom, eu vou falar agora, eu tenho muitos pontos positivos, mas eu também tenho um ponto negativo, eu não deixo de falar isso não. Acho que quem convive comigo sabe muito bem. Eu acho que a parte mais difícil hoje de gerenciar uma empresa é a gestão de pessoas. Então, eu colocaria como o maior desafio que eu vejo hoje é a gestão de pessoas. Quando a gente monta uma boa equipe, quando a gente tem aquela equipe sob controle, as coisas elas funcionam muito bem. Mas é muito difícil você chegar nesse ponto, nesse equilíbrio. Então, para você atingir aquele platô, vai exigir bastante de você, um domínio de gestão de pessoas, entender cada um dos seus colaboradores, porque se você não souber fazer isso, nossa, é muito difícil você levar uma empresa. Entender os anseios de cada um dos seus colaboradores é muito difícil, e principalmente quando você é o cabeça daquilo ali, porque eu costumo dizer que a empresa ela é uma esponja. Os seus colaboradores, eles vão absorver a sua energia. Se você não dá o seu melhor,
infelizmente os seus colaboradores não vão dar o seu melhor. Se você não é empolgado para aquele negócio, aquele modelo de negócio que você está criando, seus colaboradores não serão assim. Então, eu acho que a gestão de pessoas ela é essencial para você levar bem a empresa. E eu acho que esse foi o meu maior desafio quando eu comecei nessa área, sabe? Por quê? Porque encontrar pessoas certas, fazer com que aquelas pessoas elas estivessem no mesmo Na mesma sintonia. na mesma sintonia, foi muito difícil, não foi fácil. E até hoje ainda não é fácil, mas a gente trabalha cada dia mais para fazer isso acontecer, porque se não acontecer isso aí, a empresa ela acaba não acontecendo da forma que você deseja, entendeu? Então, gestão de pessoas eu acho que é o mais difícil. A financeira você vai controlando, a gestão financeira, a administrativa, agora a gestão de pessoas é muito difícil. Tudo que é mais técnico, Sim. assim, é de certa É forma mais subjetivo, né, lá, ma então é mais fácil de o fato de das pessoas elas você ter diversas opiniões dentro da empresa, você ter pessoas com personalidades diferentes, torna muito subjetivo como você aborda uma pessoa, como você aborda outra pessoa. Claro, a gente aplica sempre reuniões mensais, reuniões semanais, técnicas diversas aí, né, de força, de pontos negativos, a gente faz todo aquele traçado da empresa, mas mesmo assim ainda foi o maior desafio e ainda é meu maior desafio, que é a gestão de pessoas. Ô, Caio, falando de marketing, falando de gestão de pessoas, vamos falar um pouquinho de financeiro agora. É o Como é que que eu mais gosto. você mais gosta? Tá. Como é que você enxerga a odontologia? Um bom negócio hoje em dia, hein? A odontologia, quando eu me formei, eu vou dar agora cenários. Quando eu me formei, eu saí da faculdade, bom, eu minha família, eu tinha minha avó faleceu, logo em seguida eu fiquei sozinho, sabe. Eu comecei a trabalhar numa clínica lá de Montes Claros, que era uma rede de franquias, muito famosa por sinal. Ela não existe mais hoje. Não sei os motivos reais, não acompanhei esse cenário, não vou entrar nessa questão. Mas quando eu comecei na odontologia, eu trabalhava nessa rede de clínicas por um período, eu comecei como clínico, logo em seguida eu me tornei gerente clínico. Então eu tomava conta de todo o corpo clínico daquela empresa, os dentistas, especialistas, clínicos gerais. E o cenário que a gente tinha naquele momento era a odontologia começando a projeção dessas grandes empresas, dessas grandes franquias. A mercantilização da odontologia hoje ela está muito grande, a gente tem aí clínicas que trazem muitos potenciais, competitivos em relação a quem ainda não está habituado com isso no mercado, de trabalho, no mercado financeiro. Então, naquela época trabalhando na clínica, eu recebia conforme eu trabalhava, na odontologia geralmente a gente está muito associado a isso, aos procedimentos que a gente realiza, e a gente vai recebendo por aquilo. Depois as coisas foram mudando, porque eu me tornei especialista, aí a gente tem abre-se um leque, porque você como especialista, você consegue trabalhar em menor tempo, com procedimentos que têm um ticket médio mais elevado, isso faz com que você aumente os seus ganhos financeiros, e aí as coisas elas começaram a mudar. O cenário atual hoje nos mostra que, com a grande quantidade de dentistas que nós temos, uma grande quantidade de empresas, de clínicas odontológicas nas cidades, faz com que a gente tenha uma alta a concorrência. Então, adentrar no mercado é muito difícil, é o maior desafio que a gente vai ter. Certo. Como a gente tem uma grande quantidade de profissionais, isso faz com que sim. afete os nossos ganhos financeiros, porque é aquela regra de mercado que a gente já sabe, né, nós temos aí a lei da oferta e da procura. Então, isso acaba afetando muito, principalmente o clínico geral que está começando. É. Por quê? O clínico geral, ele sai da graduação, o enfoque total foi na formação de um bom profissional técnico, ele deixa a graduação, logo em seguida ele precisa entrar no mercado de trabalho, que é como se fosse um tsunami, vem como se fosse um tsunami. Coisa que você nunca imaginou fazendo na sua vida, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer sua gestão financeira, você vai ter que administrar a sua vida, principalmente quem não tem um apoio, porque quando você tem um apoio ali, um alicerce, ainda é melhor, ainda é mais tranquilo. E é melhor. Então, quando você entra e você precisa aprender a fazer tudo isso, aí fica bem mais difícil. Porque você vai ter que aprender, por exemplo, eu já trabalhei como, PJ, por exemplo. A pejotização, a gente não aprende nada disso, então depois você vai ter que estabelecer uma empresa para gerar nota fiscal,
ou RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, mas agora com, toda aquela segurança de trabalho eu nunca tive, isso aí não existiu para mim não. Sim. Então o atual, cenário que a gente tem é esse, é de grande competitividade que vai exigir cada vez mais um preparo além da odontologia prática. Não adianta você ser um bom profissional, você domine a técnica totalmente, se você não tem algo a mais para oferecer. O destaque. Você precisa de um destaque, você precisa ter uma boa comunicação. Se você não é um bom comunicador, seu paciente não vai fechar um plano de tratamento com você, uma clínica que você vai trabalhar talvez não vai aceitar você bem naquela equipe, porque uma clínica hoje, gente, ela é uma empresa, e uma empresa ela precisa, de faturamento, ela precisa de lucro, a gente precisa de dinheiro, porque é uma empresa, ela precisa se manter. Então, claro, a gente fala da humanização da odontologia, mas ao mesmo tempo nós temos uma empresa e uma empresa precisa sobreviver, não tem jeito. Então, o cenário hoje, ele precisa de pessoas que se destacam cada vez mais, que estão, dispostas a encarar o processo. O processo, ele não é rápido, o processo é lento. Mas se vocês estiverem dispostos a passarem por esse processo, a odontologia pode oferecer muita coisa boa para vocês. Então, assim, né, sendo empresário, sendo dentistas clínicos, nem falei muito da carreira acadêmica, mas se quiserem a carreira acadêmica também, eu sou da carreira acadêmica porque eu gosto muito de ser professor, eu amo, sempre imaginei fazendo isso. E então o cenário que eu tenho, que eu poderia compartilhar com vocês é esse, sabe? É da concorrência. Sensacional. Agora, Caio, a pergunta de 1 milhão. Meu Deus. Se você pudesse dar um conselho pro Caio do começo, de 10, 15 anos atrás, qual conselho você daria? Nossa, pro Caio de 10 anos atrás eu estava O na Caio saindo Austrália. da graduação. Saindo lá da Unimontes. Ah, saindo da Unimontes. Nossa, eu acho que o conselho seria eu queria ser mais paciente, porque eu não sou um cara paciente, eu sou muito ansioso, eu pediria mais paciência, Calma. se acalme um pouco mais, eu já fui muito, nervoso também, hoje eu mudei muito também, sabe, tô fazendo eu tô me olhando agora 10 anos atrás. Então eu teria mais paciência, quando eu comecei a trabalhar também, agora já foi não foi 10 anos não, eu comecei a trabalhar em 2017, então não foi há 10 anos. Mas eu acho que seria isso mesmo, seria ter mais paciência, confiar no processo e saber, entender cada etapa do processo. Porque em determinados momentos eu desejei que tudo acontecesse muito rápido, de uma vez. E hoje olhando para trás, eu tenho 7 anos de formado, então eu vejo que as coisas elas deram certo. Então eu acho que se você confiar no processo, acho Que ótimo. que vai ser sucesso. Eu sempre pensei muito dessa forma também, de ter paciência, aceitação, ir com calma, e tem uma frase que eu gosto muito, que é: "A paciência é a sapiência do espírito". Uhum. Isso é verdade? Nossa, eu tô praticando isso mesmo, viu, lá. Exatamente. E eu olho muito para muitos amigos, muitos colegas, porque eu me espelho muito em amigos realmente, sabe. Eu acho que a ausência da família me fez buscar muito por amigos, Certo. sabe. Eu não tenho família nuclear, pai, mãe, eu não tive, então eu sempre me apoiei em amigos. E hoje eu vejo muitos amigos e eu me espelho muito neles. Talvez pelo dia a dia, pela rotina que a gente não tem a oportunidade de falar isso com amigos. Mas meus ex-colegas de sala, por exemplo, tem muitos que eu acompanho nas redes sociais ou que estão sempre comigo. Eu estou sempre recebendo amigos lá em casa, então eu tenho o maior orgulho deles, eu vejo como foi o processo de cada um, então isso me inspira muito, sabe. Então, isso que eu diria e eu acho que é o mais importante. Você também inspira, viu? Ah, é bom saber de certeza, ia falar disso agora, que eles são importantes, mas suportar o processo também. É, com certeza, a gente já apanhou demais, já tive muitas situações que aconteceram durante a caminhada que me fizeram mais forte, faz a gente ficar mais forte também. Legal, Caio. Isso que é importante. Caio, muito obrigada por aceitar nosso Eu que convite. agradeço. Obrigada por, né, por esse diálogo maravilhoso, muito engrandecedor para nós que estamos aqui do outro lado, né. E, bom, espero que possamos, nos reunir novamente, talvez numa próxima, gravar um novo episódio com novos temas. E no mais é isso, muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito Caio, obrigado, gente. obrigado novamente por ter recebido a nossa proposta aí de antemão, né, Larissa? Quando a gente estava discutindo sobrenomes ali, o primeiro que saiu com certeza foi Caio. Eu fico feliz, né, porque às vezes as pessoas acham que eu sou muito, ignorante ou ou direto demais, eu fico muito feliz de saber disso. Tô sempre aí acessível para vocês, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigado, foi um grande prazer. Prazer.